Bom, pessoal, boa noite. Tô passando aqui, pessoal, para falar um pouquinho, né, sobre as metodologias aplicadas no EE. Infelizmente, amanhã eu teria que fazer uma mamografia, mas eu achei por bem mandar um recadinho para vocês, para não ficar uma lacuna aí. Bom, primeiro vamos compreender o que é metodologia. Todo mundo já sabe, mas eu acho que vale frisar. Metodologia é o método, é o caminho que eu escolho para alcançar algo. Então, se eu vou procurar um caminho, primeiro eu tenho que saber onde eu quero chegar. Eu tenho que ter claro os meus objetivos, né? E para eu ter claro esses objetivos, eu tenho que conhecer esse sujeito, esse aluno, né? O meu objetivo é para determinado aluno, com determinado aluno eu vou aplicar uma metodologia. Ou seja, uma metodologia que serve para um aluno pode não servir para outro. Então, daí a importância das nossas metodologias serem diversificadas e atenderem ao nosso objetivo com aquele determinado aluno. Bom, então é preciso que eu tenha muito claro quem é meu aluno, quais suas potencialidades, né, quais suas deficiências, suas limitações, e para traçar o meu plano, né, e daí escolher as metodologias para eu alcançar esses objetivos que eu quero com aquele determinado aluno. Bom, quando a gente pensa em metodologia, a gente fala também de estratégias, e é impossível a gente não falar de metodologia e nos remeter a pensar na nossa concepção teórica. Ou seja, que teorias, né, que fundamentos teóricos que me conduzem a ter tal prática e não outra prática, né? Então, quando eu penso em metodologia, eu penso que a gente traduz na nossa prática, como educador, toda a nossa história de vida como professor e acho que até como sujeito também. Se a gente é mais reflexivo, se a gente é mais questionador, se a gente é mais crítico. Eu acho que o nosso ser também traduz a nossa metodologia. E a nossa concepção teórica, ou seja, em que fundamento eu acredito? Né? Preciso a gente acreditar em algo para a gente adotar tal metodologia. Bom, nossa prática, então, eu acho que vem, né? Eu penso que vem de tudo que a gente já aprendeu, desde lá o magistério, até, de repente, até as posturas que nós achamos positivas de alguns educadores na nossa vida. Eu acho que tudo isso é um pacote que faz a gente agir de determinada maneira, né? Frente aos nossos alunos, né? Para trabalhar a construção do conhecimento. E eu acho fundamental, quando a gente fala de metodologia, a gente pensar na questão reflexiva. Eu acho que o educador, eu penso, né, gente, que o educador tem que ser alguém que reflete sobre sua prática. Que sempre, diante de um fazer, ele avalie os pontos positivos e os pontos negativos para poder mudar essa prática, caso ele não tenha alcançado aquele objetivo que ele pretendia. Então, eu acho que a reflexão é a base da nossa busca de metodologias, de mudanças de metodologia, caso a gente não tenha alcançado aquilo que a gente quer. E essas metodologias, elas têm que ser diversificadas, né? Não dá para ficar dando o mesmo, né? E querer resultados diferentes. Né? Para eu ter um resultado diferente, eu tenho que adotar caminhos, metodologias diferentes. E estar sempre avaliando o que deu certo, o que não deu, para modificar essa prática minha. A metodologia ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser interativa, ou seja, pôr o sujeito para interagir, eu acreditar no aluno como sujeito construtor do conhecimento, né? Isso que a gente já sabe tanto, né? Lá de Piaget, que o sujeito não é uma tábula rasa e tal. Então, pessoal, eu acho que se for para avaliar hoje, a teoria que sustenta a minha prática é a de Vygotsky, a teoria socio-interacionista, que se baseia também, né, no interacionismo de Piaget, né, que Piaget acreditava que a aprendizagem se dava na interação do sujeito com o meio. Né? Então, quando eu penso nos meus meninos do AE,
eu procuro estar sempre questionando. Por exemplo, eu vou trabalhar um texto com o aluno, eu procuro estar sempre questionando, contextualizando, fazendo esse aluno ter interesse, motivando, né? Ter motivação, que é o motor da aprendizagem, ele tem interesse para aprender. A gente sabe da importância nessas metodologias da gente trabalhar, né, também aquelas habilidades, né, cognitivas. Primeiro, gente, como que eu ensino se eu não busco desse menino a atenção, né? A atenção é a base de tudo, né? Ela vai repercutir na memória, e essa memória, ela é base da aprendizagem. Então, é preciso que a gente traga o aluno para a gente. Faz parte também da metodologia a nossa conduta frente ao aluno, né? Não dá para eu ficar trabalhando se o menino está mexendo, eu tenho que estar, né? Principalmente quando for no ensino físico, né? Presencial, o olho no olho, né? Essa interação, você buscar o aluno para você, né? Que eu acho que é muito importante. Quanto ao método, né? Com os meus alunos, que você sabe que meu público-alvo não são alunos com deficiência, mas alunos com defasagem, dificuldade de aprendizagem. Acho que alguns com certeza só tem que pesquisar com uma leve deficiência intelectual. Eu tenho trabalhado muito, né, avaliando com os pais qual a necessidade que eles sentem, a questão da alfabetização. Os meninos sonham em ler, os pais também. Então, meus alunos, a maioria deles, tenho trabalhado como foco principal do trabalho a questão da leitura. E eu tenho adotado um método fônico, sim, com alguns, né, que eu acho que a consciência fonológica ela é muito importante, o aluno perceber que a cada grafema, a cada letra corresponde um fonema, um som, né, e essa junção aí, né, gente, nas sílabas simples, nas sílabas não canônicas, toda essa reflexão, a questão da articulação, eu tenho me recorrido a muitos vídeos, até auxiliado as mães, e tem trazido um resultado bem positivo, porque muitos alunos meus fazem muitas trocas, né, fonéticas, mas acaba sendo um método global que a gente adota, né? Porque a gente procura contextualizar essas palavras, né? Atribuir significado, trazer isso para maior compreensão do menino, levando para o seu dia a dia, né? E um foco grande que eu trabalho com todos os alunos, inclusive com o Guilherme, né? Que é um aluno com deficiência, é a questão da linguagem. Eu, particularmente, acho a linguagem primordial. O aluno pode não conseguir, né? Alguns, infelizmente, lógico que a gente vai tentar até o fim, mas alguns nem conseguirão possuir uma leitura, né, fluente, mas eu acho que a linguagem comunicativa é muito importante. Essa linguagem, né, que a gente atribui os significados, a construção de significados e a significação dessa comunicação para o dia a dia da criança, né? Ele compreender a linguagem verbal e não verbal, né? As tirinhas aí eu tenho me recorrido a elas também. Eu acho que é muito válido a questão das expressões, do menino entender os contextos, né, das palavras, né, para entender o significado que elas adquirem ali naquele contexto. É algo que eu tenho adotado muito, essa questão da linguagem. Por exemplo, com Guilherme, quando eu trabalho, por exemplo, a questão que eu trabalhei sobre a nossa cidade. E aí eu fui buscando imagens, né, que meu foco é trabalhar a linguagem, porque é bem deficiente, né, e a comunicação comigo. Aí eu fui jogando imagens, né, de locais onde ele compra, por exemplo, supermercado Fraga, e aí fui explicando que local era aquele, qual que é a função desse local, o que você vai fazer lá com sua mãe, aí puxando os produtos que lá são vendidos, o que você comprou lá, e depois eu já até coloquei lá no grupo algumas aulas nessa perspectiva, que eu achei que surtiu um efeito muito grande, e a família está muito contente com o desenvolvimento da linguagem, que é essa questão da gente trazer imagens também, né? Principalmente quando a criança tem uma deficiência maior, eu acho que a linguagem imagética, né, da imagem, ela é muito importante, né, para a criança. E com todos os alunos, eu procuro, gente, dentro dessa metodologia, fazer com que o menino perceba o meio, né? Interaja com esse meio,
Como interagir? Através da contextualização.